Eu sou a professora Cleidjane e na aula de hoje nós iremos dar continuidade aí ao nosso módulo 7, já finalizando esse módulo, tá? Hoje nós começaremos o capítulo 21, onde nós vamos iniciar o assunto sobre radioatividade química, tá? Então vejam, na aula de hoje, nessa primeira aula, nós iremos falar aqui um pouco sobre um breve histórico sobre radioatividade. E aí observe, quando a gente fala de radioatividade, o que é radioatividade? Meninos, radioatividade é o fenômeno pelo qual um núcleo instável, ele emite espontaneamente entidades, né, partículas e ondas, genericamente chamadas de radiações, transformando-se em um núcleo mais estável. Então, observe, quando a gente fala de radioatividade, eu estou falando do núcleo de um elemento químico. O núcleo de um elemento químico, ele emite radiações, né? Ele emite essas radiações porque ele apresenta um núcleo instável. E ele emite essas radiações justamente para buscar estabilidade química. E aí nós iremos falar desses tipos de emissões na nossa próxima aula. Mas observe, radioatividade é a emissão espontânea, tá, de um núcleo que vai emitir aí radiações porque esse núcleo apresenta uma instabilidade. Essas emissões, elas são emitidas justamente para buscar estabilidade química, ok? Então vejam, quando a gente fala de radioatividade, é comum a gente pensar em coisas ruins, né? A gente pensa logo bomba nuclear, a gente pensa logo nos acidentes que há, e realmente isso acontece, né? A gente já viu aí que na história, né, houve alguns, né, acidentes nucleares. Um dos mais conhecidos aí, né, o Chernobyl. Chernobyl aconteceu lá esse acidente nuclear e até hoje, né, existe a cidade, ela é conhecida como uma cidade fantasma, porque até hoje existe aí a presença de radiações que são prejudiciais à saúde. Então, a cidade ela é considerada fantasma porque ela não é habitada, tá? Por conta da grande incidência de radiação. Esse acidente ocorreu a partir de um problema que teve no reator de uma usina nuclear presente, tá? Mas aí nós falaremos disso mais aprofundado depois. Houve aí também acidentes nucleares, como por exemplo, houve aí a explosão, né, bombas nucleares lá no Japão, que teve como consequência aí a presença de um terremoto, tá? Houve aqui no Brasil, em Goiânia, por exemplo, também já houve aí um acidente nuclear. Então, sim, quando a gente fala em radioatividade, existe sim a parte negativa, mas, porém, existe também pontos muito positivos que essa parte da química, né, a radioatividade, trouxe para a saúde, para a medicina, para diversos campos, né, produção de energia. Então, existe também um ponto positivo, e aí nós iremos falar dos dois aqui. Aí, observe. Aqui no Brasil, como eu estava falando para vocês, houve um acidente, né? O maior acidente radioativo do Brasil foi com Césio 137, ok? 1987, se não me engano, foi um ano depois do acidente de Chernobyl. Provavelmente aconteceu aí no dia 13, teve início no dia 13. Teve início o que foi considerado o maior acidente radioativo do Brasil e o maior acidente radioativo do mundo, fora de usinas nucleares. Observe, esse acidente que teve aqui em Goiás, ele não ocorreu em uma usina nuclear, ele ocorreu fora de uma usina. Uma coisa simples, onde catadores de lixo, e aí depois eu gostaria muito que vocês fizessem aí, assistissem essa reportagem, tá? Essa reportagem tá aqui, mas eu não vou colocar ela aqui para rodar por conta do tempo, mas eu gostaria que vocês colocassem aí, maior acidente radioativo do Brasil com Césio 137,
no Brasil. Coloca aí no YouTube, então eu vou disponibilizar para vocês o link para que vocês possam assistir a matéria direitinho. Então, como foi que aconteceu? Só vou falar aqui mais por cima, né? Catadores de pessoas que fazem processo de reciclagem, catadores de papel, né? Eles acharam um equipamento, um material proveniente de máquinas que faz o tratamento que são responsáveis por fazer tratamento do câncer, né? Máquinas lá que o pessoal utiliza para fazer radioterapia e tal. Então, eles pegaram esse material, essa máquina, com o objetivo de reciclar o chumbo presente ali naquele material. Então, eles pegaram esse material, né? Como é que diz? Desmontaram tudinho com o objetivo de encontrar o chumbo para poder vender. E aí, eles se depararam com um composto, um pozinho azul, lindo, né? Bem bonito, ó. Césio 137, um material radioativo, meninos. E aí, esse material foi passando ali por pessoa, depois vocês assistem a matéria completa, foi passando ali de um para o outro, e daqui a pouco, né, várias pessoas começou a aparecer, a apresentar sintomas, e aí quando foi ver lá, eles tinham mexido com césio 137, material radioativo. Muitas pessoas ficaram doentes, outras morreram, tá? E tem algumas, as que sobreviveram, traz consequências na sua saúde até hoje. Então, observe. Esse acidente ele ocorreu fora de uma usina nuclear. Por isso que a gente diz que é o maior acidente radioativo do mundo fora de usinas nucleares, a partir do material, a partir da reciclagem, né? O pessoal não sabia tal, então deram de cara com esse material aí. Aí observe um dos pontos negativos. Como é que começou essa história da radioatividade? Como se iniciou isso? Bom, iniciou lá em 1895 com esse rapaz aí, Röntgen, tá? Ele trabalhava com raios catódicos e aí ele observou a emissão de raios. Ele observou a emissão de raios, né, que sensibilizavam em uma folha de papel tratada com uma substância especial, que foi o platinocianeto de bário. E aí, ó, o que foi que aconteceu? Fazendo lá esses experimentos, ele chegou a uma determinada conclusão. Ele concluiu que esse material, né, havia emissão de radiação a partir de tubos de Crookes. E ele chegou a descobrir aí o raio-x. Sem querer querendo, ele colocou lá a mão dele, tá? E sem observar, ele observou o seguinte, que ele conseguia, que existia aí uma emissão, né, de radiação que era capaz de penetrar aí a sua pele e observar os ossos. E aí ele chamou isso de raios X. Por quê? Porque ele não sabia, porque ele não conhecia a natureza elétrica desse material. Então, ele denominou de raio-x. Então, foi esse rapaz que começou toda essa história. Logo em seguida, ó, a partir dessa descoberta de Röntgen, o que foi que aconteceu? Esse processo, esse procedimento, começou logo a ser utilizado, meninos, ó, na área médica, tá? Então, houve alguns benefícios aí da radioatividade na área médica, para o diagnóstico diagnóstico médico, para o tratamento de câncer por radioterapia. Então, a descoberta de Röntgen, ele teve diversos pontos positivos, inclusive na medicina. Um outro ponto positivo aí da radioatividade, depois que foi descoberta, foi a determinação da idade de um fóssil.
tá? Ou antigos artefatos por meio de técnica de datação por carbono 14. Então, como eu falei para vocês, a radioatividade ele não tem somente os lados negativos, mas tem também os seus lados o quê? Positivos. A partir do estudo lá de Roentgen, esse rapaz aqui, ó, Becquerel, né? Ele ele era especialista, um cientista que investigava o raio-x, né? Ele era francês e ele era especialista em fosforência, tá? E aí ele se interessou pelas ideias, pelos experimentos de Roentgen, tá? Ele começou a se interessar. Então, veja, ele trabalhava lá com sais de urânio, né? Ele trabalhava aqui com sulfato duplo de potássio e uranila, e aí ele fez diversos experimentos. E aí, meninos, ó, ele fazendo esses experimentos em busca aí do raio-x, né, em substâncias fluorescentes, ele descobriu o seguinte, tá? Ele percebeu que quando colocados alguns objetos, quando colocados nas proximidades de um certo sal de urânio, certos objetos eles deixavam as marcas de seus contornos gravados em chapas fotográficas, embora elas estivessem, envolvidas em um papel preto fora do alcance da luz. Então, observe, ele fez lá um experimento entre eles, ele rolou lá um determinado material, bem enroladinho, não deixou muito lá, não deixou próximo ao sol, o dia estava nublado, tá? E deixou tudo enrolado. Porém, o que foi que ele deixou perto? Ele deixou perto desse material todo enroladinho, todo empacotado, ele deixou, o sal de urânio bem próximo. E aí, passou os dias, quando ele foi observar, lá, quando ele desenrolou lá, tal, tirou o pano preto, ele observou que existia aí uma chapa, né? A chapa revelada. Existia aí os contornos gravados daquele material. Então, o que foi que ele concluiu? Caramba, não são os raios-x, é o urânio. O urânio é esse material aqui que está fazendo com que haja o quê? Emissão, né? Emissão aí que está fazendo com que esses contornos fiquem gravados. Aí, esse rapaz aí escreveu lá para academia tal, mas ele não foi reconhecido por essa descoberta. Tudo começou, observe que tudo já foi a partir do seu estudo, mas ele não levou os créditos. Quem levou o crédito, na verdade, pela descoberta da radioatividade, foi esse casal aí, o casal Curie, tá? Esse casal, ele ficou bem interessado pelas pesquisas de Becquerel e ele descobriu que todos os compostos que tinham urânio comportavam-se como o sulfato duplo de potássio e uranila que Becquerel fez lá nos seus experimentos. Então, a partir disso, eles começaram a fazer outros experimentos, tá? E eles chegaram à seguinte conclusão. Eles concluíram que o urânio, ele era o responsável pela emissão desses raios, tá? Ou seja, o urânio era um material radioativo, emitia radiações, e essas radiações que eram responsáveis pela presença lá do contorno naquela chapa lá fotográfica. E aí, a partir disso, foi descoberto, né, o que a gente chama de radioatividade. Foi aí que surgiu esse conceito de radioatividade, onde a radioatividade é a emissão de radiações de um átomo, do núcleo de um átomo, né, de um elemento instável que busca a estabilidade. Durante essa emissão, ele emite partículas ou ondas, né, para buscar a sua estabilidade química. Então, esse casal, fazendo estudos lá, começaram a testar, além do urânio, eles descobriram mais 2 elementos radiativos, que foi o polônio e o rádio, tá?
Então, a Marie Curie, né, ela morreu de câncer, ela andava com as amostras dentro do bolso, imagine, ó, com materiais radioativos dentro do bolso, então ela morreu posteriormente de câncer, tá? Então, ela e seu esposo ficou bem conhecido, ganhou inclusive o prêmio, né, Nobel no tempo, pela descoberta desses elementos radioativos. Então, meninos, observe, radioatividade, o que é isso? Primeiro conceito básico, tá? A radioatividade é um fenômeno que está relacionado exclusivamente ao núcleo do átomo, não esqueça disso. É o núcleo do átomo que emite radiações. Professora, são todos os átomos? Não, tá? Alguns. Então, é esse núcleo, ó, que emite radiações, né? E aí a gente vai falar das radiações na nossa próxima aula, alfa, beta e gama. Emite radiações com o objetivo de buscar uma estabilidade química, tá bom? Então, meninos, ó, por hoje, nessa aula, a gente vai ficando por aqui, tá? Façam aí a atividade da página 14 e 15 e fiquem ligados na nossa próxima aula, onde nós iremos falar dessas emissões, a emissão alfa, a emissão gama e a emissão beta, tá certo? Um grande abraço e até mais.